O dog do Reddit. Primeiro relato. Meu marido completou 40 anos e de repente se tornou o homem com quem casei novamente. Olá, sou nova aqui. Criei esta conta porque algo aconteceu com meu marido há cerca de um ano e não sei o que fazer com isso. Meu marido sempre foi um bom homem e é um pai maravilhoso. Ele também tem uma ótima carreira e muito motivado para o sucesso. Mas depois que as crianças nasceram, sua paixão por mim diminuiu. Ele já foi muito carinhoso e sedutor e não conseguia tirar as mãos de mim. Tínhamos encontros noturnos e fazíamos viagens de fim de semana cheias de beijos, mãos dadas e muito sexo. Mas depois das crianças, tudo isso começou a desaparecer e continuou a ponto de eu sentir que éramos colegas de quarto. Eu me mantive em forma para ele e comecei a fazer sexo com frequência. Ele nunca me recusou, mas era preguiçoso. Basicamente era sair rápido e ir dormir. Então, depois de um tempo, parei de tentar. Isso continuou por anos e eu acabei me acostumando. Eu ainda o amava, não tinha vontade de trair ou me divorciar. Eu simplesmente percebi que isso é o que acontece depois dos filhos e aprendi a lidar com isso. Então, há cerca de um ano, ele conseguiu uma babá e me perguntou se eu queria passar o fim de semana só nós dois. Fiquei chocada, mas concordei. E durante todo o fim de semana ele foi carinhoso, sedutor e simplesmente divertido. Ele não agia assim há anos. Ele era um cara completamente diferente e isso incluía o quarto também. Isso pode ser informação demais, mas meu marido não fazia oral em mim há 10 anos e em todas as vezes que fez antes, foi péssimo. Mas enquanto estávamos fora, ele fez isso sem pedir e foi incrível nisso. Essa nova atitude continuou quando chegamos em casa e alguns meses depois comecei a notar que ele havia perdido peso. Pouco depois disso, ele começou a parecer mais tonificado também. Ele tinha um corpo de pai, mas agora parecia melhor do que quando nos casamos. Não vou mentir, tive dificuldade em manter as mãos longe dele. Ele basicamente se tornou o marido perfeito da noite para o dia, não sei o que aconteceu. Ele disse que só queria ser o marido melhor, mas não houve nenhum acontecimento que engatilhasse isso, tirando ter completado 40 anos. Será isso? Eu li que homens de meia idade às vezes ficam em forma porque querem trair. Mas esse não é o caso. Ele nunca traiu ou teve qualquer desejo também. Temos Lifestyle 360 para as crianças e vejo onde ele está. É trabalho e casa. Também vejo todas as suas mensagens, já que compartilhamos um iPad. Então estou meio perplexa. Obrigada a todos pelos comentários. Responderei algumas perguntas comuns. Não vejo testosterona em casa. A menos que ele esteja pegando no trabalho e não me conte, então não acho que seja isso. Como ele se tornou tão bom em oral? Ele me disse que antes não gostava, mas agora gosta. Dava pra ver que antes ele ficava com um pouco de nojo, e isso afetava como eu me sentia. Então houve uma mudança. Mas isso não explica como o homem se tornou totalmente intuitivo em relação ao oral e ao sexo em geral. Ele sabe quando acelerar, quando permanecer consistente, quando estou perto e como chegar lá. Só não sei como isso aconteceu. Essa parte não aconteceu imediatamente, mas não demorou muito. Como eu disse acima, traição realmente não é possível. Eu sempre sei onde ele está e sei há anos. Posso rastreá-lo e as crianças também. Ele vai trabalhar e volta para casa. E quando ele sai de casa é para ir à loja ou aos pais, eu posso ver isso também. Além disso, você não entraria em forma antes do caso, e não depois que acabasse? Porque tenho estado hipervigilante e não há nada. Comentários relevantes. Não foi difícil. Eu sabia que ele não estava traindo. Mesmo que eu não soubesse onde ele estava o tempo todo, ele realmente não é do tipo que trai. Tenho tendência a pensar que a maioria dos infiéis são narcisistas em algum nível e isso é o oposto do que ele é. Um dos meus medos era de que ele estivesse traindo ou tentando trair, mas não. Como mencionei no post, realmente não há possibilidade. Posso ver as mensagens dele e temos Lifestyle 360, então sei onde ele está, e é trabalho e casa. Parece que você está vivendo uma vida boa. Mas a única pergunta que tenho é como ele de repente ficou tão bom, ele praticou? Ele pesquisou algumas dicas? É um pouco suspeito. Quando suspeitei que minha ex estava me traindo, ela de repente começou a fazer exercícios em casa e novos truques na cama. Mas também aprendi como fazer coisas novas por meio de dicas e coisas assim, e fiquei muito bom na maioria das coisas, então pode ser isso também. Ele melhorou no sexo simplesmente tentando. Antes era basicamente tirar as calças, dar 3 bimbadas e pronto. Agora ele realmente leva seu tempo, me aquece antes de entrar em mim. Ele usa a boca, ele me provoca. Ele está apaixonado agora, onde antes ele era apenas negócios.
E mesmo quando ele finalmente entra em mim, ele começa a usar os quadris e a mover seu instrumento aqui dentro. Tenho certeza de que não houve traição. Como eu disse, posso rastreá-lo e vejo todas as suas mensagens assim que chegam. Simplesmente nunca houve uma oportunidade. Ele tinha que ter feito alguma pesquisa. Atualização. Eu queria atualizar minha postagem de alguns dias atrás, já que todos que comentaram foram muito úteis. Conversei com meu marido e perguntei se ele estava tomando testosterona como muitos comentaristas pensavam que estava. Ele disse que não e ficou curioso para saber por que perguntei. Então conversamos um pouco e eu realmente o pressionei sobre o que estava acontecendo em sua mente há um ano para fazê-lo mudar tanto e consegui arrancar duas coisas dele. O primeiro foi um incidente no trabalho. Aconteceu cerca de 6 meses antes de ele fazer sua transformação e eu soube disso na época porque ele me contou. Ele não deu muita importância e mal mencionou isso depois de me contar, então eu simplesmente esqueci que aconteceu até que ele mencionou. Meu marido é vice-presidente financeiro de uma grande empresa privada e 2 membros de sua equipe estavam envolvidos em um affair. A mulher envolvida no caso era casada e tinha mais ou menos a minha idade e o marido dela começou a ligar para o escritório. Então isso se tornou algo com o qual ele teve que lidar, já que era o chefe deles. Ele me contou na época, mas acho que essa saga se arrastou por alguns meses e quando a mulher em questão começou a se abrir com outras pessoas no escritório sobre o motivo pelo qual ela teve o caso, alguns desses motivos atingiram meu marido. Seu marido estava se comportando de maneira muito parecida. Então ele decidiu que isso não aconteceria com ele e resolveu consertar isso. A segunda coisa que descobri dele é que ele parou de assistir pornografia. Eu preciso dizer antes que não me importo que ele assista pornografia, eu mesma assisto de vez em quando. Mas quando ele assistia e obviamente terminava depois, isso drenava qualquer desejo que ele tinha por mim. Acho que ele começou quando as crianças eram muito pequenas e eu estava exausta o tempo todo e ele continuou porque era conveniente. Ele desistiu porque, para consertar nosso casamento, precisava recuperar esse desejo por mim. Então ele fez isso. Então, depois dessa conversa, muitas coisas fazem sentido. Também entendo porque ele não quis me contar. Ele não queria que eu pensasse que a possibilidade de eu traí-lo havia passado pela sua cabeça. E a pornografia é meio autoexplicativa. Comentários sobre o relato. Muito bom ver uma história feliz aqui pela primeira vez. Nossa, é tão estranho ler alguém realmente tendo a introspecção de peraí, estou sendo um péssimo parceiro e quero manter meu parceiro, é melhor eu mudar. É certo que, neste caso, temos que confiar que ele estava contando a verdade à esposa, mas é bom ter uma atualização como essa, para variar. Edit, para ser claro, quero dizer, é estranho ler isso aqui nesse subreddit. Espere, não é assim que os reddits deveriam funcionar. Onde está o drama, a amargura e a treta mental? Que história feliz, estou confuso agora haha. Calma, não é assim que fazemos as coisas aqui. Traçando paralelos com seu próprio comportamento ao ver a infidelidade de um colega de trabalho? Consideração introspectiva sobre como melhorar como marido? Seguindo com mudanças genuínas para melhorar seu casamento e relacionamento? Cadê a atualização? Dele estava me traindo com uma colega de trabalho de 21 anos e tem 2 filhos gêmeos, um dos quais é da máfia e ateou fogo no meu gramado ontem à noite. Exijo minha dose diária de perdi minha fé na humanidade. Tô brincando, tudo de bom para o marido da OP e para a OP também, viva a comunicação. Isso não acontece, no Reddit, com frequência, então só devo dizer que aprecio ver alguém reconhecer suas próprias falhas e se dedicar para trabalhar para corrigi-las, tanto homem quanto mulher. Não importa quão pequeno seja o problema, é tão inspirador testemunhar, sabe? Parece normal e razoável. O que está acontecendo aqui? E há alguns ótimos conselhos aqui para qualquer relacionamento. Eu gostaria de lembrar o nome do estudo, mas uma pesquisa foi iniciada com a hipótese de que a pornografia aumenta o desejo e leva a um risco maior de dependência sexual. O resultado acabou sendo que diminuiu o desejo sexual e criou discórdia nos casais, incluindo casais que concordavam com o uso de pornografia em um relacionamento. Postagens como essa me lembram daquele estudo. Espere? Ele não estava transando com a babá? Ou deixou sua mãe interferir em seu casamento? Eles não têm gêmeos? Forte autorreflexão do marido. Que bom que esta história está restaurando minha fé na humanidade neste subreddit novamente. Parei de assistir pornografia completamente há 3 semanas e não esperava que isso mudasse minha vida sexual, mas definitivamente mudou. O Reddit me arruinou tanto que eu gritei mentalmente o ele está te traindo. Então o final foi realmente muito saudável. Ainda bem que eu estava errado. Vou ser honesto, o primeiro post parece descrever o primeiro ato de Os Incríveis.
O marido olhou objetivamente para si mesmo, reconheceu seus problemas e trabalhou para resolvê-los, tudo sem culpar a parceira por seu próprio comportamento. Cumprimentos ao marido. Além disso, a esposa não tirou conclusões precipitadas. Ela confiava que o comportamento dele se devia a outros motivos além da traição. É bom ler histórias como essa, para variar. Parece um relacionamento sólido. Meu ex beijava muito mal. Uma noite estávamos nos beijando e, de repente, ele havia melhorado. Meu primeiro pensamento foi: em quem te deu aulas de beijo? Acontece que ele estava me traindo há anos. Um homem inteligente aprende com os erros dos outros. Sou marido e casado com minha namorada do ensino médio. Pai e marido motivado, bem-sucedido, leal e amoroso. Esta história reflete minha experiência, e quando cheguei aos 50 e poucos anos, passei por uma experiência semelhante e minha esposa viu uma transformação que se manifestou durante a noite para ela. Embora para ela tenha acontecido da noite para o dia, eu estava avaliando as coisas há muitos meses. Ela ficou chocada, emocionada e assustada com as mudanças. Cheguei à conclusão de que estava apenas existindo e seguindo as regras, em vez de aproveitar a vida maravilhosa que temos. Então, em vez de procurar algo novo, decidi que queria explorar coisas novas, redescobrir minha linda esposa e aproveitar cada dia ao máximo. Esta vida é curta e não quero perder um dia dela. Aproveite a nova perspectiva do seu marido. Segundo relato. Esposa pediu casamento aberto, eu pedi divórcio. Estou me perguntando se me precipitei ou fui razoável aqui. Estamos casados há 12 anos. As coisas sempre foram ótimas, sem altos ou baixos específicos. Minha esposa sempre foi uma mulher gentil e doce e até então eu pensava muito nela. E então ela abordou a conversa sobre casamento aberto. E se considerarmos abrir o casamento, porque todos os amigos dela fizeram isso e é 2024. Não fiquei com raiva nem nada parecido, apenas ouvi e ofereci meus contadores. Perguntei se os amigos dela estavam influenciando nisso, ela disse que não. Perguntei se ela já tinha alguém em mente, ela disse que não. Pedi a ela que me desse algum tempo para pensar e ela concordou, afirmando que não precisamos fazer isso se eu não estiver disposto. Eu não deveria, mas nos dias seguintes verifiquei seu telefone e laptop e nada suspeito ou que sugerisse que ela já estava trapaceando. Semana passada eu disse a ela que pensei nisso e na minha opinião ela pode namorar quem quiser, porque eu quero o divórcio. Deixe os soluços, os pedidos e tudo mais, se eu soubesse nem teria perguntado. Ela se recusa a sair e eu também, então durmo no quarto de hóspedes. Ela está doente por causa do trabalho e toda vez que estou em casa ela fica implorando para conversar e voltar para o quarto com ela. Acredito que os amigos dela realmente tentaram influenciá-la e ela não fez nada, mas isso desfez minha percepção dela. Fui rápido demais para mencionar o divórcio? Comentários relevantes e esclarecimentos. Não sei se você foi muito rápido, mas honestamente, você quase nunca vê um relacionamento começar monogâmico, aberto e bem-sucedido, e há uma razão para isso. Se minha esposa sugerisse abrir meu casamento, eu também iria para lá. Isso me diz que não sou o suficiente, que não vou desperdiçar minha vida lutando para ser suficiente para a pessoa que se casou comigo, dizendo-me, portanto, que quem eu sou é com quem ela queria passar a vida. Não sei se isso aconteceria imediatamente, mas certamente tornaria a eventualidade do divórcio infinitamente mais provável. Ela pode não ter feito nada ainda, mas tinha alguém em mente. Não acho que você tenha sido muito rápido, pois suas ações deixaram clara sua posição sobre a trapaça e as consequências da trapaça. Eu perguntaria a ela quem ela tinha em mente e de onde veio isso. O que ela teria feito se você dissesse sim? O que ela teria feito se você tivesse um encontro no dia seguinte? Por que ela estava disposta a arriscar seu casamento e por quem? Você não precisa tomar uma decisão neste exato momento. Eu ocuparia algum espaço e tempo sério, mas só eu, pois tenho tendências impulsivas. Certamente coloque-se em primeiro lugar. Digo isso como alguém que descobriu um caso emocional há várias semanas. Ainda estou processando isso e ainda sou atingido por momentos de raiva. Imprimi os papéis do divórcio hoje só para tê-los. A infidelidade pode ser superada se houver remorso verdadeiro. Mas eu nunca permaneceria num casamento falido, que é uma farsa. Primeira atualização. Eu não estava me precipitando. Ela estava traindo, emocionalmente e planejando fazê-lo fisicamente. Verifiquei seu telefone e computador e não encontrei nada. Mas ela apresentou um segundo telefone que eu nem fazia ideia que ela tinha. Ela pensou que eu já sabia, por isso ela revelou isso. Assim como eu estava começando a me arrepender da minha decisão. Seus amigos a convenceram a fazer isso, aparentemente esses casamentos abertos são apenas assuntos deles. As coisas que vi são de revirar o estômago. Ela implora por uma segunda chance e uma parte de mim está pensando tolamente em dar isso a ela. Mas não é a coisa certa a fazer. Não quero deixá-la, mas preciso fazê-lo pelo bem da minha dignidade, orgulho e respeito próprio. Que eu a amo tornou-se irrelevante. Segunda atualização.
Esta não é uma atualização boa ou satisfatória. Eu estava conversando com um advogado quando alguém muito próximo de mim faleceu em um acidente de carro. Então tudo parou por enquanto. Minha esposa queria organizar o funeral e, embora eu tenha feito um esforço para impedi-la, ela o fez. Ela diz que meu comportamento não é justo porque essa pessoa também era como um filho para ela e em um momento como esse deveríamos ficar juntos. Então ela não se importa se eu me divorcio dela ou não. Mais uma vez reiterei que ela é livre para fazer o que quiser, desde que faça isso longe de mim, e como ela não respeitaria nem oraria minha dor, parei de falar com ela completamente. Ela poderia falar, chorar ou reclamar o quanto quisesse, mas eu não respondia. Há 2 dias peguei as cinzas do meu parente e me mudei para o apartamento acima do meu restaurante. Meu irmão é o barman e eu instruí ele e nossos funcionários a recusarem minha esposa se ela vier aqui. Ela tentou explodir meu telefone dizendo que tirar as cinzas foi um golpe baixo e que deveríamos ficar juntos nessa tragédia. Eu apenas a bloqueei. Apenas esclarecendo melhor, já que inicialmente não deixei claro, ele era meu filho, não dela. Ela não tem direito sobre ele, já que não o adotou. Não vou atualizar mais, só quero ficar sozinho no meu luto e depois acabar com as coisas com minha esposa. Comentários sobre o relato. A futura ex-esposa tinha um telefone secreto inteiro com o qual ela estava realizando seu caso emocional. Quantos trapaceiros vimos aqui, mesmo os mais espertos, que estão tão comprometidos com a trapaça que guardam um telefone secreto? Quase nenhum deles. Tenho certeza de que já foi muito além de apenas conversas atrevidas tarde da noite. Op está bem em se livrar dela. Espero que ele receba ajuda e tenha um bom sistema de apoio para lidar com esse duplo golpe de luto. Isso é tão triste. Esse pobre homem descobriu que sua esposa o estava traindo e então seu filho morre e ela não sai da frente dele, fazendo com que ela diga que ele também é como seu filho. Espero que ele encontre um pouco de paz porque com certeza precisa disso. Divórcio rápido para ele, espero. A última coisa que Op precisa é de um ex tentando desesperadamente voltar com ele enquanto ele está de luto pela perda de um filho, pois não terá a força emocional necessária para lidar com as besteiras dela. Espero que as coisas melhorem, embora nunca mais sejam as mesmas, para ele que sua ex o deixe em paz. A ex de Op tentando alavancar uma morte na família para manipular seu caminho de volta à vida de Op é tão nojenta que nem consigo compreender. Ela é tão egoísta, como se o relacionamento aberto e a traição não bastassem. Uau! Isso foi difícil de ler. Op precisa deixar um advogado cuidar do divórcio e se concentrar apenas em sua dor. Ele pode fazer melhor do que uma mulher que trai. Espero que o Op consiga se recuperar logo e o ex o deixe em paz. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.